A Sofia Coppola é uma pessoa que cresceu de uma forma bem diferente do convencional. Ela passou toda a sua infância viajando o mundo, estudando em diferentes países, com diferentes pessoas, rodeada de grandes artistas visitando a sua casa e passando a maior parte do tempo dentro de sets de filmagem de filmes épicos. Além disso, ela participou desde bebezinha até ter 18 anos e protagonizar uma das trilogias mais importantes da história do cinema, O Poderoso Chefão. E tudo isso, como vocês podem imaginar, graças ao seu sobrenome. Ela é a filha do Francis Ford Coppola, o diretor de Poderoso Chefão e Apocalipse Now, entre outros filmes fantásticos. E por muitos motivos, ela poderia ser apenas isso, mas acreditem em mim, não foi o que ela deixou acontecer. Mesmo crescendo em um ambiente onde o cinema era tão comum quanto o oxigênio, a Sofia não sabia que queria ser uma diretora. Pode parecer uma decisão óbvia, mas nada é óbvio quando você está crescendo. Ela decidiu topar o convite do seu pai para protagonizar O Poderoso Chefão 3 e teve o primeiro contato com o quão cruel a crítica pode ser e também as pessoas, é claro. Depois desse momento, ela deixou a atuação de lado e começou a experimentar diversas coisas para descobrir o que gostava. Ela começou a estudar pintura, descobriu que não era tão boa, foi para fotografia, descobriu que até era boa, mas ainda não o suficiente. Então ela foi se arriscar na moda, que é um universo que ela gosta muito. Ela nunca foi ruim em alguma coisa, mas ela se considerava apenas ok em tudo que fazia. Com o incentivo do seu pai, ela decidiu dirigir o seu primeiro curta-metragem e gostou muito, por um motivo. Quando você dirige um filme, não precisa ser especialista em nada. Você vai estar rodeado de pessoas que são especialistas. Então o fato de ser muito boa, mas não excepcional em tudo, a transformou em uma excelente diretora. Além de dirigir, ela também escreve os seus filmes. E essa é a parte mais complicada para a diretora. Manter o foco quando você está escrevendo um roteiro não é nada fácil. E uma das dicas que ela ganhou do seu pai era sempre parar nos melhores momentos. Dessa forma, você teria algum motivo para voltar no dia seguinte. Ela não tem um tempo específico para escrever alguma coisa. Ela vai num processo que é lento. Então existe uma distância considerável de um filme para o outro, mas cada projeto traz o interesse da Sofia de forma diferente. Curiosamente, ela só se transformou mesmo em uma diretora porque teve um roteiro que ela precisou escrever. Precisou porque ela era muito fã do livro Virgens Suicidas e tinha descoberto que um produtor tinha comprado os direitos do livro e um diretor ia fazer o filme de uma forma bem sombria. Quando ela ouviu sobre isso, ela sabia que não era a forma certa de se contar essa história. Então ela escreveu uma própria versão do seu roteiro, não conseguiu se desapegar dele, acabou fazendo uma reunião com as pessoas que tinham os direitos do livro e conseguiu dirigir o seu primeiro filme. Em todos os filmes da Sofia, a diretora não parece ter muito interesse em abordar as histórias com um drama que seja além da conta. Ela gosta de carregar suas histórias por um fio mais suave. Ela mostra o que os personagens estão sentindo ou passando muito mais pelo ambiente onde eles estão do que necessariamente pelas falas ou por momentos extremamente dramáticos. Quando seu pai visitou o set de Virgens Suicidas, ele disse que ela precisaria gritar ação com mais força para as pessoas saberem quem estava mandando ali no set. Mas esse nunca foi o jeito que a Sofia lidou com as coisas. A diretora tem um temperamento muito tranquilo, ela fala de maneira muito calma e traz isso para o seu set de filmagem. Como roteirista, ela trabalha de duas formas, adaptando histórias e com roteiros originais. Inclusive, um deles lhe rendeu o Oscar de melhor roteiro original com Lost in Translation. Inclusive, eu fiz um vídeo bem especial sobre esse filme aqui e a sua conexão com Her. Então, se você ainda não assistiu, tá aqui na descrição. A Sofia aprendeu desde cedo, provavelmente com os conselhos do seu pai, que sofreu muito na mão de produtores, a não gastar muito dinheiro. Quanto menos dinheiro você gasta em um filme, mais controle criativo você vai ter. E essa é a forma que ela gosta de trabalhar. A Sofia tem um conhecimento muito geral sobre todas as áreas do cinema. Ela apresenta para sua equipe inteira e, principalmente para os fotógrafos, fotos que representam os momentos que ela quer passar e da forma com que ela quer passar. Então, paleta de cores, enquadramento, expressões, iluminação, tudo isso ela consegue transmitir através das fotos que ela escolhe. Muitas dessas fotos, inclusive, vêm do mundo da moda, que a Sofia tem uma relação
muito forte com ela. Inclusive, ela já dirigiu diversos comerciais para marcas bem luxuosas, com seu estilo misturado com toda a riqueza desse universo. E essa relação com a moda vem para o cinema, tanto nos filmes mais espalhafatosos, onde isso é muito visível, como também nos filmes menores, onde isso é visível nos enquadramentos ou nas escolhas específicas de cores, como essa peruca. Ela mantém uma paleta de cores pastéis nos seus filmes que traz uma sensação muito específica que lembra a Sofia, e isso misturado com ela gravando em película é muito potencializado. Só tem um filme que ela gravou de forma digital, que foi o Bling Ring. Por mais tranquila que a Sofia seja, para você ser uma diretora ou um diretor, a palavra não pode entrar no seu vocabulário. Ela nunca aceitou um não como resposta. Isso fez com que ela tivesse conquistas bem específicas. Ela conseguiu gravar, por exemplo, o filme Maria Antonieta dentro do Castelo de Versalhes. Então é uma diretora que sempre soube quais brigas escolher e sempre saiu ganhando. Além disso, tem muita coisa que ela faz sem autorização, principalmente em Lost in Translation, onde ela não tinha autorização para gravar em Hong Kong e eles saíam com a câmera, gravavam rapidinho e vazavam. Então a Sofia tem um espírito muito independente quando se trata de cinema. Essa é uma coisa que o Coppola sempre ensinava e ela conseguiu trazer para a maneira dela, porque mostra que você não precisa de uma fortuna para fazer cinema, mesmo que você seja uma Coppola. Mas além das regras das cidades e de produtores, ela não aceitou o não de atores. Por exemplo, o Bill Murray é um ator bem inconvencional em Hollywood. Ele é um cara difícil de você encontrar, ele não fica ligando para a agente dele o tempo todo, a própria agente dele não sabe onde ele está a maior parte do tempo, isso porque ele gosta de viver a vida além de ser um ator. Mas a Sofia escreveu Lost in Translation com ele em mente, e ela não tinha outra opção, era com Bill Murray ou não tinha filme. Então ela passou mais de um ano tentando localizar ele com amigos em comum, e quando ela finalmente conseguiu conversar com ele, o Bill Murray não deu uma certeza para ela, ele disse que ia pensar. Ela começou as gravações no Japão antes mesmo de saber se ele ia participar ou não, e quando ele chegou, tudo deu certo, mas poderia ter dado muito errado. Essa é uma outra coisa que ela aprendeu com seu pai, que é: não peça permissão para fazer o filme, simplesmente faça. Mas além da produção, existe, é claro, o que a diretora quer contar com as suas histórias. Assistindo aos filmes da Sofia, você percebe algumas coisas. A primeira de todas é o quanto ela traz a sua personalidade para as histórias. Personagens extremamente complexos, um humor muito interessante misturado com a melancolia, espaços que podem criar confinamento por mais luxuosos e gigantescos que sejam, a sexualidade e muitos, mas muitos momentos de reflexão. Existe também um grande interesse no mundo dos adolescentes, nos primeiros desejos, primeiras decepções, frustrações, dinheiro, fama. A Sofia gosta de colocar os seus personagens em situações convencionais, mas onde tudo pode acontecer. Claro que tudo num campo da realidade, e esses personagens vão sofrendo com as consequências das suas escolhas ou da escolha de outros personagens também de uma forma bem natural. Além disso, uma das suas principais características é gostar de trabalhar com personagens femininos carregando as histórias. Isso porque, como eu disse, a diretora gosta de trazer a perspectiva pessoal dela sobre diversos assuntos. São temas que ela já viveu e consegue entender. Os ambientes, as roupas, músicas e momentos específicos estão ali para comunicar sem que uma palavra seja dita. Os relacionamentos entre os personagens, por exemplo, eles podem ser extremamente superficiais ou criarem uma conexão inexplicável durante o filme. Ela gosta de trabalhar essas duas coisas, o que pode ser palpável e o que não é. Que é uma coisa bem real no nosso dia a dia, você consegue identificar isso na sua vida com certeza. A Sofia faz diversos retratos da sociedade e até mesmo do ambiente em que ela cresceu. Independente da época em que o filme se passa, nós estamos acompanhando pessoas, e muitas vezes ela aborda sensações primitivas que qualquer pessoa no mundo consegue se identificar. O legal é que a linguagem da diretora está sempre em constante mudança. A Sofia é uma pessoa que gosta muito de experimentar e ela está sempre mudando o tom dos projetos que ela decide criar. Então, se um filme foi muito ambicioso nos detalhes, em trazer uma época antiga de volta à vida, o próximo filme vai ser um filme muito mais simples, nos dias de hoje, onde os figurinos não são tão detalhados como no filme passado, mas ela acaba focando em outras coisas. Então vocês podem perceber que cada projeto da Sofia
é bem diferente, por mais que ela mantenha uma assinatura. Muitas vezes ela foca no personagem e em como ele está reagindo ao ambiente em que ele é colocado. Além disso, ela sempre adapta a forma que ela conta as suas histórias. Trabalhando com a câmera na mão, em tripés, câmeras de segurança, webcams, tudo que a história precisa, a Sofia entrega. A Sofia sempre esteve interessada em contar as histórias na sua própria maneira e eu acho que ela sempre fez isso de uma forma bem natural. Mesmo com toda a pressão envolvida em carregar um sobrenome como esses, a Sofia decidiu imprimir nos seus projetos a sua própria visão, sem precisar gritar corta mais alto para mostrar quem tinha poder, mas ganhando a confiança de todos por saber exatamente o que queria e quando queria, nunca aceitando um não como resposta, falando sobre pessoas e sobre a vida, questionando fama, dinheiro, sucesso, porque ela provavelmente, mais do que a maioria, sabe o quanto isso pode afetar as pessoas. Assistir a um filme da Sofia é um convite muito particular de uma diretora extremamente autoral que cresceu com o cinema quase como uma segunda linguagem na sua vida. Ela não só se destacou na família, como também em toda a indústria, e tudo porque sabia exatamente como queria ser lembrada, por seus filmes e não por seu sobrenome.